Atenção, papais! Vocês já ouviram falar em uma doença chamada pé-mão-boca? Ela é uma infecção contagiosa e que acomete principalmente crianças menores. O Fernando Gonçalves está ao vivo e vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto. Fernando vai aparecer aqui na tela do Balanço Geral e trazer todas essas informações. Oi, Fernando. Oi, André. Uma excelente tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na programação do nosso Balanço Geral. Como brilhantemente você já comentou, né, é uma doença altamente contagiosa e que muitas vezes, quando surge, acaba trazendo bastante dor de cabeça para os pais. Por esse motivo, então, nós viemos ao vivo para conversar agora com o Dr. Laírton Valentim, ele que é pediatra, e vai trazer um pouquinho de luz, né, sobre esse tema, para a gente saber, então, a questão das consequências e também como pode fazer para que, enfim, né, os pais tentem evitar essa doença e também o contágio. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, um abraço. Para quem ainda não conhece, né, ou para quem nunca ouviu falar, o que é essa doença pé, mão e boca que principalmente atinge as crianças menores? Boa tarde. Boa tarde. Eu costumo falar que o pé, mão e boca é um primo da varicela. Por que é um primo? Porque a varicela dá no corpo inteiro. E o pé, mão e boca dá, como diz o nome, na boca, no pé e nas mãos, e principalmente também nos bebês, na região das fraldas, né? É um vírus, que é o enterovírus, da mesma família da paralisia infantil, veja bem, só que não tem o mesmo quadro clínico, e por essa característica, por ser um enterovírus, ele se transmite também pelas fezes, pelo contato local. Então é muito importante que é de alta transmissibilidade. Então o enterovírus do grupo Coxsackie, e esse Coxsackie que causa essa síndrome mão, boca e pé, ou mão, boca e pé, ou pé, mão e boca, que pode também causar só na boca, que aí é um subgrupo que é chamado herpangina. Então você pode ter essa pé, mão e boca, eventualmente só na boca. Como é a questão da transmissão, doutor? É altamente contagioso, principalmente contato com a pele. E você sabe, as crianças botam tudo na boca, brinquedo na boca, nas escolas, elas brincam. Então a transmissão é muito rápida, por isso que os surtos são muito importantes, né? Também a transmissão pode ocorrer por ser um enterovírus através das fezes. Então passou a doença, pode continuar transmitindo durante alguns dias, então ficar atento a isso. E essa transmissão, ela ocorre em torno de 5 a 10 dias, tá? Então, assim, é prudente a criança, a partir dos primeiros sintomas, ficar em casa até 10 dias. Ou alguns até falam, depois que saíram as lesões, 1 semana. E ela só é contagiosa para crianças ou adultos também podem pegar? Podem pegar também de formas mais leves. E uma coisa importante, não dá uma imunidade duradoura. Você pode ter várias vezes, você pode ter outro, porque existem subgrupos. Então não é o fato do teu filho ter tido mês passado um pé, mão e boca, que esse mês não possa ter de novo. Isso a gente vê no consultório, a gente vê no dia a dia. Mas aquele surto daquela escolinha, daquela sala, é aquele vírus que pode acontecer, outro vírus voltar depois. Questão dos sintomas, doutor. Quais são os primeiros que aparecem e depois pós também? Os sintomas são febre, mal-estar, a criança começa a ficar irritada, começa a negar o alimento, porque criam feridas na boca, que são as úlceras da boca, e depois começam a aparecer as lesões na palma da mão, na sola do pé e na região genital das fraldas, principalmente em bebês. Doutor, como é que é a questão do tratamento? Existe algum tipo de medicação ou alguma medicação indicada? Medicação são sintomáticos, remédio para dor, remédio para febre, tá? E é muito importante não utilizar drogas antivirais. Estão utilizando, alguns utilizam a droga para o herpes, tá? Esse vírus não tem nada a ver com herpes, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria esse ano fez um alerta que o tratamento do vírus, do enterovírus da pé, mão e boca, não tem nada a ver com o tratamento do herpes. É só sintomático, tá? Analgésico, hidratação, e eventualmente passar na pele da criança medicaçãozinha para secar as feridas. E se a criança tiver coceira, pode ter coceira, um antialérgico que ajuda a passar. E uma curiosidade, depois de alguns dias, 1 ou 2 semanas, pode começar a ter problema na unha. A unha pode cair, sabe? Isso às vezes acontece, a gente pega criança que tiveram 2 semanas atrás. Nada grave, a unha cai, volta a crescer e a criança fica sadia. Doutor Laírton, nosso muito obrigado, até uma próxima oportunidade e obrigado pelos esclarecimentos. Um abraço a todos e uma boa tarde. Muito bem, André. Tá aí, portanto, né? Como bem mesmo disse o doutor Laírton,
Qualquer coisa, né, ao persistirem os sintomas, claro, procure um médico da sua confiança, tá bom? Voltamos com você aí no estúdio.